segurança pública é um desafio para todos nós, mas quem vive, produz aqui no Rio de Janeiro, sente ainda isso mais de perto, na pele. Apesar disso, há iniciativas, trabalhos que vêm sendo conduzidos com competência e mostram que há caminhos possíveis e eficazes. Nossa convidada de hoje aqui no Rio Pode Mais lidera uma dessas frentes, à frente da Delegacia Especial de Atendimento ao Turismo. Delegada Patrícia Alemany, seja muito bem-vinda ao Rio Pode Mais. Obrigada. Obrigada, Mari. É muito bom ter essa oportunidade aqui de falar numa casa tão importante, né, a Casa do Comércio, né, falar para um público que forma opinião e ter a oportunidade de exaltar coisas interessantes, trabalhos fundamentais que a área de segurança pública está desenvolvendo, né, falar sobre, obviamente, sensação de segurança, criminalidade, mas também fortalecer o lado dos profissionais de segurança pública. Quanto tempo vivendo a segurança pública do Rio? 28 anos. 28 anos. Muito tempo. Muito. Vamos aproveitar essa experiência, todo esse conhecimento, mergulhar na história, mas eu queria começar agora com o seu trabalho na Delegacia de Apoio ao Turismo. O Rio de Janeiro está batendo recorde atrás de recorde, né, recebendo esses turistas. Até abril, maio, foram cerca de 900 mil turistas. Tudo indica que a gente vai bater um recorde histórico no fim do ano. Como é que está o trabalho na delegacia? Então, a gente tem um perfil, né, de um turismo de entretenimento, de um turismo de diversão, né, onde as pessoas vêm para o Rio de Janeiro curtir suas praias, né, e os seus pontos turísticos e a sua noite. E aí a gente tem, obviamente, algumas situações que a gente, lá na delegacia, brinca, né, que em qualquer lugar do mundo, dependendo o que você vai fazer, você fica mais vulnerável de ser vítima, né? Mas, de qualquer maneira, o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Eu sempre costumo relacionar o número de turistas estrangeiros, né? Porque a delegacia onde eu trabalho hoje, ela é especializada e cuida mais dos turistas estrangeiros. Por quê? Porque eles são mais vulneráveis, né? Por causa da cultura, por causa da língua. Por mais que a gente tenha internet, quando a gente pisa num outro local, quando a gente pisa num outro país, a gente fica mais inseguro. Então, essa delegacia, ela tem toda uma capacitação com policiais bilíngues, policiais têm um treinamento específico para atender aquela vítima, tem que ser tudo muito célere, né, muito rápido. Porque ele vai embora daqui a pouco, né? Exatamente, então a gente tem que colher essa prova de maneira, assim, mais eficiente, mais rápida. Porque ele vai embora e também porque ele está ali curtindo aquela cidade, né, já sofreu um crime, então a gente tem que não fazer um trabalho só de investigação, mas também fazer um trabalho de acolhimento. Que muitas vezes aquela pessoa, ela, por um motivo não muitas vezes criminal, né? Às vezes ela se empolgou um pouco com uma bebida ou foi para uma festa. Isso é mais comum, doutor? É bastante comum. Que é o que você falou, que acontece em qualquer grande metrópole. Sim. Aqui no Rio também. Muitas vezes a pessoa perde um passaporte, ou perde um celular, ou perde um cartão de crédito, e aí essa pessoa, ela acaba procurando a polícia para a polícia fazer um registro, acolher, fazer um contato com o consulado. Então, além desse trabalho com o estrangeiro, a gente faz um trabalho muito grande com o trade de turismo, né, com os pontos turísticos todos, com os aeroportos, com a rodoviária Novo Rio, faz um trabalho também junto aos consulados. Então, o corpo consular a gente também atende na delegacia. Qualquer problema que tenha mais grave, com o turismo nacional também, transporte, por exemplo, de turismo, a gente também cuida. Temos trabalhos de investigações de vans de turismo, por exemplo, de eventuais fraudes num acesso a um ponto turístico. Então, a gente faz um trabalho não só restrito aos estrangeiros, mas também pegando esse apoio ao turismo, propondo, fazendo uma prevenção, se metendo para o bem naquilo que
que é positivo para o turismo. Legal. Você estava falando de números, doutora, dos números de turistas, os números que vocês têm na delegacia. Tem no ano passado esses números de crimes relacionados de visitantes? Sim, ano passado, a gente teve cerca de 1.300.000 turistas, né? Segundo o Ministério do Turismo, esse dado é oficial, né? Inclusive, esses dados, eles hoje estão melhor identificados, porque o Ministério está cuidando dessa questão de uma maneira mais eficiente, pelo que eu estou percebendo. Porque antes você tinha uma dificuldade de saber quantos turistas realmente entraram no Rio. E que eu acho ainda que a gente tem que melhorar, porque a gente não pode, vamos dizer, perder para São Paulo. Por quê? Porque a gente tem ainda, infelizmente, o aeroporto de Guarulhos com uma entrada maior que o Galeão. Por conta de conectividade. Sim. O Galeão já melhorou bastante, já teve um incentivo bastante grande, mas a gente teve ano passado cerca de 1.300.000 turistas estrangeiros entrando no Rio e um pouquinho mais, 50, 60 mil em São Paulo. E eu acredito que esse número, ele realmente, se você for fazer as conexões e as entradas pelo Santos Dumont, a gente vai, obviamente, ter um número mais significativo. E tivemos cerca de 2.900 ocorrências na Delegacia de Turismo. Então, essa relação, ela é uma relação que a gente tem que fazer com o número de turistas estrangeiros, né? Que, na verdade, se misturam à nossa cidade, aos nacionais. A gente costuma dizer que no verão, por exemplo, a polícia, ela não faz um evento de carnaval, Réveillon. Ela faz um evento todo final de semana. Todo sábado e domingo você tem 2 milhões de pessoas nas praias do Rio de Janeiro. Verdade. Então, por isso que o Rio tem essa expertise de fazer evento bom, né? Porque a gente tem esse viés onde o turista acaba se misturando. Nas praias e na Lapa, em Copacabana, em Ipanema, na Barra. Então, desse número, a gente tem 85% de delitos sem violência. São os delitos ligados a furtos, ou tipo pickpocket, ou furtos de praia, aonde aquele turista vai mergulhar. Eu fico brincando que toma as caipirinhas famosas, né? Nossas caipirinhas, o povo não está muito acostumado com a cachaça. No sol. E aí acaba acontecendo, as coisas acabam sumindo. Esse é o nosso... É o principal? É o principal. 85%? Desse crime do furto com o crime de fraude, que também é uma característica de você aproveitar, né, aquela condição mesmo do turista, que ele está não só passeando, mas ele tem uma confusão com a moeda, e de aplicar golpes ligados à maquininha de cartão de crédito, ou de transportes que são transportes alternativos. Porque muitas vezes esses turistas, eles são assediados por alguns transportes que não são oficiais, e ali pode acontecer um golpe. Acontece também com transporte oficial, mas é mais difícil. Acontece com um taxista, com um Uber, pode acontecer, mas é mais difícil. E nas praias, acontece com aquele ambulante, que na verdade não é ambulante, a gente tem que sempre separar aquele trabalhador do bandido, né? Porque a gente aqui não está criminalizando nenhuma pessoa que trabalhe do bem. Mas que ele se aproveita dessa condição, e aí uma caipirinha de R$20 já virou 20 mil. Teve 20 mil? 20 mil reais, sim. 20 mil uma caipirinha? 20 mil reais uma caipirinha. Teve de 30 mil também, de 30 reais. Por que pagaram? Porque na hora que esse estrangeiro, ele usa o cartão dele, as instituições bancárias nossas são mais eficientes. Eles não têm essa comunicação que a gente tem rápido do banco. De tipo, essa transação tá estranha, você tem certeza? Não, bloqueado. Esse visor tá manchado, né, por aquele criminoso. E a vítima, ela
não vê aquele número, ela ele não acredita. Entende de uma direito, ela não... Não entende da moeda também. Há uma confusão, obviamente, como a gente tem quando a gente viaja com outros países. A gente tem uma confusão com a moeda. Sim. E só que eles não têm essa... Eu observo que essa celeridade dessa comunicação que a gente tem, dos bancos, muitas vezes eles tiram um extrato e naquele dia ainda tá aquela conta como se tivesse sem a fraude. Ele só vai perceber essa fraude no outro dia. Nossa. E aí dificulta as prisões em flagrante também. Porque se você não teve o prejuízo daquela vítima de maneira efetiva, aquela vítima só vai comunicar você no outro dia, causa problema de você fazer a prisão da situação de flagrante, né? Então, esses crimes de fraude, eles são crimes que acontecem, né? Isso não é a regra, tá? Eu falei, a gente tem que ver a quantidade de registros, mesmo que a gente tenha uma subnotificação, que a gente sabe que tem pessoas que, obviamente, não vão comunicar. A polícia, a gente tem um número relativamente muito baixo. É um percentual, 0,031 ou 32. É muito baixo. É muito baixo. E você não tem... E os crimes com violência, dentro desse universo, você tem 2% de crimes com arma de fogo. Você tem crimes violentos que podem ser com faca, agressão ou arma de fogo. A gente faz um estudo separando dessa maneira. E 2% desse universo todo é com arma de fogo e geralmente é na madrugada, naquela saída ali no centro da cidade, naquela que a gente sempre recomenda muito, pegue o seu transporte na porta do estabelecimento comercial que você saiu. Mas muitas vezes o estrangeiro, ele acha que vai ter um metrô ali nos Arcos da Lapa, na Presidente Vargas. Nossa, que a gente na que é madrugada. De lá não... E aí isso acaba, nesses casos, né, numa madrugada, quando ele sai de Santa Teresa, são lugares mais sensíveis. Que isso não acontece em Copacabana, isso não acontece em Ipanema. É muito excepcional. Agora, qualquer crime que aconteça com violência, obviamente que dá uma repercussão... Enorme, né? Enorme. E aqui no Rio é diferente de outras cidades, você falou de São Paulo. Você sente isso, você que está do lado de lá do balcão, digamos assim. Crimes que acontecem aqui no Rio de Janeiro, a repercussão é diferente do que acontece em outras cidades? Eu acho que o Rio, infelizmente, tem essa marca de você repercutir as coisas negativas, né? Eu tenho conversando com uns amigos franceses, vem cá, mas não acontece na Côte d'Azur, não acontece furto, não acontece crime, não acontece, só que a gente não coloca. De vez em quando, aqueles beach clubes de praia entram e assaltam todo mundo. Só que ninguém sabe, ninguém vai saber que a gente vai botar isso no jornal, vocês botam isso no jornal. Então, eu acho que a gente tem um problema de ressaltar, né, a violência, e isso causa uma sensação... Ainda maior. Ainda maior. É claro que a gente não está aqui para dizer que é tudo uma maravilha, que não é, porque a segurança pública é um desafio. O Rio de Janeiro, ele tem características muito peculiares, diferentes dos outros estados, né? E isso, infelizmente, depois de várias circunstâncias que a gente está discutindo na justiça, da pandemia para cá, a gente teve um aumento da organização criminosa aqui no Rio. O impacto, você está falando da DPF, que impediu as operações nas comunidades, você sentiu que houve isso? Do lado de cá do balcão, você como delegada titular? Não há dúvida que teve esse... Porque a gente, assim, falando num português bem assim para tudo, quando o mato está muito alto, a gente tem que aparar, você não pode deixar o mato muito alto. Né? Você vai deixando muito alto, isso vai ter uma repercussão muito ruim depois que você aparar. E aí você impedir que a polícia entre em determinados locais é muito complicado. E isso, eles do outro lado, eles sentem. E a gente teve um momento de expansão territorial dessa organização criminosa aqui no Rio hoje. Ela é a mais potente. E que hoje, quando a gente fala de droga, a gente fala, não é questão só de falar de droga, é questão de você falar de um território
aonde essas pessoas ali estão dominadas pelo tráfico e que todos aqueles serviços que estão ali a organização criminosa está ganhando e lucrando com aquilo. Então, você impedir, e você pode reparar que de um tempo para cá, você não tinha a quantidade de barricada que você tem hoje, você tinha barricadas em determinados locais. Hoje tem bairros, ruas completamente normais, não é a rua que está dentro de uma comunidade. É no asfalto, como a gente fala. No asfalto, que essas barricadas avançaram. E aí você começa a ter uma polícia, um Estado preocupado em tirar primeiro essas barricadas, para as pessoas irem e virem. Então, acho que a gente tem uma situação de segurança pública que o Rio de Janeiro é um local que, por causa disso, isso está aí dito e os números mostram, acabou virando um abrigo de lideranças de outros estados, né? Casos recentes aí do Ceará, mandando matar lá no Ceará. Ele está dentro, né? Isso teve uma investigação recente. Goiás, Amazonas. Por quê? Porque eles foram realmente se refugiar em locais onde sabiam que a polícia não podia entrar. E isso foi aumentando. Então a gente tem uma situação hoje que o Rio, a atenção do Rio, ele tem que ser não só do Estado, porque as polícias civil e militar estão trabalhando muito, né? A quantidade de fuzil arrecadado esse ano já é recorde de todos os anos, mas tem que ter uma integração do município e também da área federal, né? Porque, e aí a gente vai falar mais à frente também, e da sociedade como um todo. Porque o Rio, hoje ele está com uma preocupação de segurança nacional. Que a gente tem que ter uma atenção específica do governo federal também. E também de uma aplicação da lei e de um endurecimento da lei para crimes, principalmente graves e que envolvam uma arma de guerra, como é um fuzil. Uma pessoa em qualquer lugar do mundo que porta um fuzil está enquadrado num crime de terrorismo. Você não pode achar que um menino que porta um fuzil, ele é um garotinho do tráfico de drogas, ele é um bandidinho, ele é um menininho, coitado. Não, ele está portando uma arma de guerra e essa lei aplicada a ele hoje, dependendo da situação, ele vai ficar num crime mais leve. Então a gente tem que ter um endurecimento penal com aqueles crimes que envolvam armas e um trabalho assim mais específico, integrado de todas as forças, né? Mas a gente infelizmente tem as questões sempre políticas e que a gente tem que tocar nesse assunto e saber como sociedade cobrar de todas as autoridades, né? Perfeito. Doutor, um estudo recente da CNC, Confederação Nacional do Comércio, fala do impacto disso tudo que você está falando nos negócios, né? A gente está aqui no videocast da FEComércio, que acaba, como a gente falou na abertura, né? Sentindo os negócios acabam sendo impactados por essa violência, estimativa de que por ano 10 a 11 milhões de reais de prejuízo. Qual o caminho que você acha para a gente tentar reduzir? Você falou do primeiro caminho ali que passa pelo endurecimento da legislação penal. Por onde você acha que a gente deve... Eu acho que a gente já está fazendo isso, né, do investimento em tecnologia, trabalhos com uma competência tecnológica, tanto para investigação, e também para que essa prova seja preservada dentro da lei, para que isso depois não seja anulado na justiça. Eu acho que a gente procurar ser o mais competente possível com o uso da tecnologia. Eu acho que isso Como a gente está, doutor? Eu acho que a gente avançou bastante, né? A gente começa a usar hoje ferramentas que a gente não usava antes, softwares que a gente não usava antes, que eles vão preservar essa cadeia de custódia da prova com que aquilo que a polícia de investigação, né, que é o nosso papel é investigar e prender, né, e entregar para o Ministério Público uma investigação bem feita para que a justiça condene esse cidadão. Esse é quando eu estou lá na DEAT, que tenho uma dificuldade do estrangeiro
que ele não quer falar, que ele não quer reconhecer, né? E aí a gente conversa, mas o cara tá com pressa, ele sabe que ele é ele reconheceu, mas ele não formalizou, porque ele tá com pressa para ir embora. E aí você ter essa preocupação dele formalizar o reconhecimento, dele escrever com a mão, com a letra dele, no idioma dele, para que isso não seja questionado depois, você filmar um reconhecimento. Tem tudo isso, tem. Então a gente faz esse trabalho com uma preocupação de que essa prova seja uma prova bem feita para que isso vá ter uma oportunidade depois desse cidadão ser condenado na justiça, né? Você falou da tecnologia, você coordenou também o laboratório de lavagem de dinheiro. Sim. É um trabalho importantíssimo e a partir queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e como é que essa experiência traz o seu olhar para hoje da importância dessas ferramentas. Eu tive a oportunidade de coordenar o laboratório, de fundar o laboratório, um gabinete de recuperação de ativos e um departamento geral de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. E quando foi? Foi, assim, essa história toda tem 12 anos. E o departamento foi em 2019, que é onde a polícia, ela realmente entendeu que você descapitalizar o crime é o que é mais importante, né? Você tirar o dinheiro dos criminosos, você fazer o caminho do dinheiro. Isso para as polícias estaduais, não só do Rio, era um desafio, porque isso era um tratado muito para os crimes federais, né? Ligados à evasão de divisas. E a lavagem, ela tinha uma lei também específica, que o crime anterior à lavagem eram crimes específicos mais ligados à área federal, que depois teve uma mudança de lei onde qualquer delito, qualquer um, ele pode ser depois passível da investigação de lavagem. Porque a lavagem é um crime que você tem que ter um crime anterior já para lavar o dinheiro para aquele crime. Exatamente. Então você tem que ter um crime, por exemplo, de tráfico de drogas, que ele vai ter a origem ilícita, né, desse crime. Eu vou pegar e fazer um processo diferente para tornar esse dinheiro legal, lícito. Então, eu vou usar um sistema financeiro, eu vou usar empresas de fachada, eu vou usar comércios de fachada, eu vou usar criptomoeda, para poder... Usa-se. Para você tornar... Eu usar, porque todo criminoso quer o quê? Ostentar, né? Ninguém comete crime para poder guardar o dinheiro em casa, né? Vai ter uma hora que eu vou comprar um carro de luxo, vai ter uma hora que eu vou comprar uma lancha de luxo. Então, nesse processo de você usar o dinheiro, o que você fez para você usar esse dinheiro? Você tem capacidade financeira para ter essa lancha? Você tem capacidade financeira para ter essa fazenda, esses cavalos? E esse trabalho é um trabalho que hoje a Polícia Civil está fazendo com constância, porque é um desafio você conseguir, junto aos outros órgãos, COAF, por exemplo, né, que produz o relatório de inteligência financeira, o Banco Central, a Receita Federal, a Justiça, porque a gente precisa, para avançar, de uma quebra de sigilo judicial. Primeiro, né, convencer o Ministério Público, o Judiciário. E quando esses dados vêm, eles vêm muitas vezes de uma maneira muito confusa, né? Eu fico brincando o seguinte, você pega o seu extrato e você, muitas vezes, você não consegue entender. Sim. E a gente só tem uma, né, uma renda, ou às vezes duas, né, duas saídas, ou uma, entradas e inúmeras saídas, mas você se confunde com o seu extrato. Imagina você quebrar o sigilo de 20, de 10 pessoas, de 20 empresas, de pessoas jurídicas, pessoas físicas. Você só trata esse dado com um software, com tecnologia. Então, esse era o papel do laboratório, que é uma iniciativa de uma estratégia do Ministério da Justiça de 2000 e... tem muitos anos, acho que é 2006, 2008, que começou a fomentar isso nas polícias, nos ministérios públicos, e aí você tratar esse dado para você conseguir entender, juntar com a parte fiscal e com a parte do relatório de inteligência financeira, que vai dar aqueles sinais
vai fazer uma análise de risco daquilo que não é normal na vida. Então, se você é uma pessoa que ganha 3 mil reais e você está movimentando 1 milhão de reais na sua conta, tem algo, né? E o banco, os bancos e os nossos bancos, o nosso sistema bancário, eles têm essa obrigação legal, porque a lei, ela determina que vários setores da sociedade comuniquem para as autoridades esses desvios. Quando, por exemplo, uma pessoa vai numa loja, né, que a gente está falando aqui para os comércios, comércio de luxo, e ele chega para comprar um carro com uma mala de 200 mil reais em cash, em dinheiro, esse comércio tem a obrigação legal de fazer uma comunicação. Ah, é? Tem, pela lei de lavar dinheiro. Esse alerta, quer dizer, ele ali ele faz parte, o depósito, o comércio de luxo, de joias, de veículos, o comércio de imóveis, os registros de imóveis, a lei determina que essa comunicação seja feita para o nosso órgão de inteligência financeira. A partir de algum valor X, quando... Olha, eu sinceramente, era 50 mil reais. Eu não sei se isso mudou, porque às vezes tem algumas resoluções internas do COAF que mudaram, que podem ter mudado isso, mas era a partir de 50 mil reais. Porque tudo que foge da normalidade, né? Não é normal a pessoa chegar numa loja e comprar, chegar com 2 malas de dinheiro e comprar um bem de luxo. Né? Geralmente você usa inúmeras situações, né? Que estão dentro do mercado. Então, esse é um trabalho que não é complexo, são investigações demoradas, complexas, que muitas vezes para uma delegacia fazer, para um delegado fazer, ele tem que ter um perfil mais detalhista, mais paciente, né? Porque você prender um traficante, você sai na mídia mais legal, é mais rápido. E aí, então esse trabalho para você fomentar assim na cultura da polícia não é fácil, mas a gente conseguiu avançar bastante. Hoje a gente tem investigações recentes, por exemplo, do Comando Vermelho de tráfico de drogas, usando empresas fantasmas, com bloqueio de 20 milhões, de 30 milhões de reais. Porque a gente tem que fazer investigação e provar para confiscar o bem daquele criminoso. Mesmo que seja uma motinha velha, ou um carro, não importa. Ou 30 milhões de reais. Ou 30 milhões de reais. Isso vai para o governo depois? Comprovado? Não, isso tem isso fica até o final do processo confiscado, né, bloqueado. E aí esse retorno depois, a lei, ela autoriza que isso retorne para a área de segurança pública, né? Retorne para os fundos de segurança pública. E essa questão também do leilão de bens, a justiça também enfrenta essa questão, que não é uma questão fácil, né? Onde você guarda, né? Uma vez a gente fez um trabalho lá das milícias que a gente conseguiu confiscar 10 cavalos de raça, por exemplo. O que a gente faz com esses cavalos de raça, né? Aonde que você mantém, o que você mantém, como é que o juiz... E a manutenção, o custo, aí a gente conseguiu até junto ao exército, colocar no exército, mas assim, você tem que ter uma criatividade, só que a lei, ela dá a condição de você fazer uma alienação antecipada, o dinheiro ficar guardado, e aí vamos ver se aquela pessoa... consegue comprovar. Ou não. Mas isso tudo são desafios que a polícia e a justiça enfrenta, mas eu acho que o único caminho que a gente tem, assim, o caminho mais importante que a gente tem é focar na descapitalização dessas organizações criminosas. Isso tem acontecido, doutora? Você continua acompanhando o trabalho do laboratório? Sim, tá rolando? Sim, tá rolando. Não só do laboratório, mas outras delegacias também especializadas, delegacia de drogas, delegacia de roubo de furto de veículos, estão fazendo as suas investigações e tendo resultados dentro dessa filosofia, né? Porque eu acho que a gente não pode só parar na prisão. A gente tem que avançar. E aí hoje a gente já tem uma tecnologia melhor, já tem um relacionamento melhor com as big techs, com essas... Com todas, com o Google, com as redes sociais. Você solicita à justiça
aquele afastamento daquele sigilo, daquele criminoso, e aí você vai tratar aqueles dados que estão ali. E essa relação com essas empresas, elas sem dúvida, melhorou bastante e existe uma atenção especial nesse sentido. Que bacana. E o roubo de carga, doutora, como é que está a situação hoje no estado do Rio? A gente teve um certo aumento no início do ano, mas a gente teve uma redução muito drástica a partir de abril do roubo de carga, né? Lembrando que o roubo de carga se comunica também com esses produtos piratas. Você tem uma questão complicada da receptação desses produtos de quem roubados. Recebe e revende o quê? Sim, porque esse roubo de carga, esse produto, eles têm receptadores, muitas vezes, daqueles comerciantes que são ilegais, vamos dizer, né? Não vamos chamar de comerciantes e que recebem esses produtos e pulverizam de uma maneira muito rápida. Então, é complicado você ter um combate específico em grandes criminosos receptadores de carga. Essas cargas, elas chegam, elas são pulverizadas em pequenos estabelecimentos, não vou falar nem comércio, que a gente está aqui na Casa Oficial do Comércio, estabelecimentos que são informais, né? O crime de receptação é um crime que a gente às vezes fala dos crimes violentos, roubo de veículo e de carga, e não fala de um crime de receptação, que é a que faz esse mercado girar e que tem penas muito irrisórias, pequenas, aonde você não tem uma consciência da população. Quando compra aquele produto que está envolvido numa rede de crime, né? E muitas vezes com um latrocínio, uma morte de um motorista, uma morte de um trabalhador. Eu acho que essa preocupação, essa conscientização, porque quantas vezes a gente vai recuperar um celular e esse celular está na mão de uma dona de casa que ela comprou aquele celular com um preço muito mais abaixo, ela cometeu um crime de receptação, mas ela não tem uma consciência dessa percepção de que é tão grave. É fruto da violência, está manchado de sangue, né? Está manchado de sangue. Então, são coisas, esse mercado, dentro também das lojas virtuais, dentro da internet, você descobrir, você ter essa preocupação também de tudo que você vê que está muito fácil, tudo que você vê que está muito tranquilo, que o preço está muito abaixo. Desconfia. Tem que desconfiar. E tem que ter essa consciência de que você está participando de um mercado. Então, a Polícia Civil atualmente tem uma ação específica para recuperação de carga, recuperação de celular, principalmente, que é a Operação Rastreio, que é uma operação onde a gente tem, e mesmo isso dos estrangeiros, a gente participa também da recuperação desses celulares, que é de você estimular tanto o registro de ocorrência, como aquele número do e-mail, que é o número que nós temos no nosso celular, como se fosse um chassi de carro. É através desse número que a gente consegue recuperar os celulares, porque esse número, ele não apaga. Você pode mudar de chip, você pode mudar de número, e esse número, ele continua no teu celular. Olha, então é importante o quê? Eu tenho um celular, eu compartilhar o meu Você número primeiro saber qual é o seu e-mail. Saber qual é e compartilhar com um parente, alguém de confiança. Ou você guardar no seu e-mail Pode mesmo. Ser, que aí você consegue ter acesso. Geralmente tem na caixinha do teu celular. Às vezes a gente guarda aquelas caixinhas, né, assim. E tem uma função específica que você pega o seu e-mail no seu celular. Porque agora eu não tô lembrando exatamente a numeração que você bota. Acho que é jogo da velha, asterisco. Bem, a gente pode falar depois, botar direitinho. Você guarda esse número porque quando esse celular for habilitado de novo, as operadoras vão dar para a polícia aonde esse celular tá. E muitas vezes esse celular é completamente possível de recuperação. Às vezes não, às vezes ele não foi habilitado, às vezes ele foi usado como peças. Mas há casos que vocês recebem? Não, há casos, muitos casos. A gente faz isso no nosso dia a dia. É que você
E aí você tem uma outra questão, que é um desafio legal de você proibir as operadoras de habilitarem em meios restritos. E não é proibido? Não. Quer dizer, elas... É proibido, mas isso acontece, vamos dizer, não é comum, mas acontece com frequência, né? Assim que a gente fala. Então, esse desafio também dessas grandes empresas terem uma fiscalização maior, terem uma lei que dê algum tipo de freio, porque se eu tenho um celular e ele tem um número restrito, se ele tem um número... se ele está... constando ali. Constando. E a gente tem essa comunicação direto com a Anatel, dos e-mails que estão restritos. Ele não pode aparecer habilitado em outra operadora, né? E então esse mercado é um mercado que fomenta... O mercado de receptação, ele tem que ser sempre falado e para as pessoas terem essa consciência de que quando elas vão ali nos camelôs, quando vão na internet, em sites específicos, se preocupem com a origem daquele bem. Né? Porque você está dando a sua contribuição de não gerar isso num comércio ilegal. Perfeito. Doutora, a gente está aqui na FEComércio e é uma instituição que tem se aproximado cada vez mais de iniciativas de segurança pública, apoiado iniciativas de segurança pública. Como delegada, quase 30 anos de polícia, como é que você tem visto essa aproximação e essa atuação da FEComércio nessa área da segurança? Eu acho que a segurança pública, pela nossa Constituição mesmo, está escrito lá, né? Ela é dever do Estado, mas ela é responsabilidade de todos, né? Então, eu acho que a FEComércio, ela conseguiu perceber, né? O presidente Queiroz conseguiu ter essa ação, essa atitude de auxílio direto à segurança pública. Então, a gente está com um projeto super interessante de um corredor turístico, né? Olha que bacana. Com câmeras em Copacabana, em todos os quiosques, em todos os hotéis e restaurantes, e com salas específicas de monitoramento nos próprios batalhões da área. Porque uma coisa é você fazer um monitoramento numa grande central. Que é o que existe hoje. Porque eu vou falar, mas já tem câmera. Já tem câmera, mas aonde está essa câmera? Quem age com essa câmera? Porque a câmera sozinha, ela pode até causar uma sensação boa de segurança, mas o que eu faço com aquela tecnologia? E aí, colocar isso perto daquela polícia da área, que consegue ter uma parte operacional mais efetiva, conhece a área e vai estar ligada com essas câmeras diretamente. Porque uma coisa é você colocar isso numa grande central, ou no estado, ou na prefeitura. É bom? É. Mas vamos tornar isso um pouco mais operacional, mais efetivo e mais perto do comércio da população, né? Porque quando você coloca isso nos restaurantes, nos hotéis, nos quiosques, você começa a ter uma comunicação, uma rede de segurança dessas pessoas que estão ali. E em breve vai ter um botão, né, vamos dizer, pânico é um nome meio, né, um botão, um alerta, botão de alerta, que pânico é muito ruim. Um botão de alerta onde aquele comerciante que está ali fazendo parte dessa rede vai poder alertar qualquer situação suspeita diretamente para aquele batalhão. Olha, em que pé que está esse projeto? Então, esse projeto em Copacabana, que é o 19º Batalhão, ele já está totalmente interligado com essas câmeras. Ele já faz a prevenção, já faz o trabalho de acordo com essas câmeras que também têm reconhecimento facial. A gente há pouco tempo prendeu uma pessoa lá, que a gente não pode ir para Copacabana não, porque eles estão vendo tudo. E a gente tem que mandar de prisão, não pode ir para Copacabana. Então já está circulando entre criminosos ali. Porque tem uma questão, obviamente, de inibir a criminalidade. E você também de perceber, não só para a investigação, quando acontece o crime, você aí ter as imagens, mas também na prevenção, onde você percebe aglomeração, onde você percebe pessoas que não estão circulando ali, que são pessoas que entram num hotel, pessoas que entram num restaurante, que não estão
E isso auxilia muito. E isso, quem está fazendo é a FEComércio, né? É o sistema SESC, sistema S, sistema SENAC, que conseguiu fazer essa contribuição de maneira muito efetiva. E o que é interessante é que foi muito conversado com os secretários, tanto de Polícia Civil como de Polícia Militar, com os comandantes de batalhão, aonde que você acha que precisa de uma câmera especial, que não precisa. Então, acho isso também muito legal, essa atitude de você não apenas... É que às vezes você tem umas contribuições que as pessoas têm muito boa vontade, mas elas não entendem daquele negócio. Então, chamar as pessoas, os policiais para participar. E aí, hoje tem em Copacabana e tem em Ipanema também, no 23º Batalhão do Leblon. Aquele batalhão pega áreas super importantes, né, do comércio, que pega os bairros do Jardim Botânico, da Lagoa, Ipanema, Leblon, Gávea. Esses bairros já têm esse monitoramento? Por enquanto está Ipanema e aí... Tá na praia, só que qualquer outra câmera que esteja ali naquele local, ela pode ser vista integrada na central. Então, não só aquela do corredor turístico. A gente tem condomínios, empresas que têm câmeras, e essas câmeras elas vão sendo integradas à central de monitoramento. E a ideia é que esse projeto se estenda para outros bairros, né? Começou Copacabana há quanto tempo, doutor? Começou em janeiro. Como é que tem sido pouco o resultado? Tempo. Então, o resultado, a gente teve um índice de redução de criminalidade daqueles crimes, vamos dizer, ali da praia, né? Aqueles crimes de furto e tudo. Só que é importante falar que, na verdade, a prevenção a gente não consegue medir direito, né? Que é o que você estava falando, né? O criminoso que vocês prenderam já falando que não ia para Copacabana porque... Os grandes shows, os grandes eventos da praia, não só a Lady Gaga, como também os festivais. A gente teve um festival de uma empresa de comunicação também em Ipanema. As praias tem o tempo inteiro, tem a questão de arenas de esporte, tudo isso é usado. Essa central, ela é usada, né? Na Lady Gaga, ela foi usada. Ela contribuiu para esse sucesso, porque foi um sucesso, foi. Né? Lady Gaga, você não teve uma ocorrência violenta ali, um crime? Nem eu, com turista estrangeiro, e nenhuma ocorrência violenta mesmo, né? Se você for considerar a quantidade de pessoas que a gente tem que pensar, porque que aquele show foi num sábado, só que as pessoas chegaram na quinta por causa do feriado. Então a gente teve quinta, sexta, sábado e domingo de um Rio de Janeiro completamente lotado de turistas nacionais e internacionais. E você não teve nenhum desses 4 dias um crime violento. Você não teve um crime nem com arma, muito menos com faca, relacionado ao show. Você teve delitos de furto de celular e mesmo assim, considerando, se eu não me engano, acho que foram 2 milhões, eu não sei exatamente, acho que foi 2 milhões de pessoas. Você ainda teve uma investigação da Polícia Civil que conseguiu evitar um possível atentado, né? Porque toda vez que tem um show desse, você tem um trabalho de inteligência por trás de monitoramento de redes sociais, de monitoramento de possíveis criminosos, né? Se é um público, por exemplo, igual a Lady Gaga, que era um público mais LGBT, quem são essas pessoas, esses grupos radicais contra? Então a inteligência faz esse monitoramento. E foi daí que se conseguiu ter esse sucesso, né? Porque dentro da internet a gente tem esses grupos de ódio, infelizmente, que aí a gente vai conseguir depois conversar sobre isso, que é um tema que a gente que tem filho, tudo, a gente acha muitas vezes que o nosso filho está dentro de casa, guardado, que ele está mais seguro do que ele está na rua, né? E na verdade a gente tem que estimular as crianças a irem para a rua, né? Jogar bola, ir para um teatro, para uma música, fomentar grupos e não deixar as crianças na internet, que muitas vezes essa criminalidade ela é mais velada, mas ela é mais cruel, né? Antes da gente fechar, queria terminar mandando um recado e até uma orientação para quem está ouvindo a gente. É o empresário que está ouvindo a gente. E a gente tem entrevistado muitos presidentes de sindicato, lideranças importantes e, eventualmente, em algum momento, todos pontuam a segurança.
né, aqui no Rio de Janeiro, como uma questão, pode ser em diferentes áreas, diferentes perspectivas, mas como uma questão em muitos com vontade de alguma forma de contribuir ou de participar, e muita gente não sabe qual é o caminho. Sim, eu acho que primeiro é cobrar das autoridades, né? Eu acho que o empresário, para ser empresário no Rio, ele realmente é corajoso, ele é audacioso e tem que ser respeitado. É estar mais presente, né? Cobrar aos seus deputados, aqueles que são eleitos por nós, né? Aquilo que a gente acha importante, né? Participar, assim, ativamente dos conselhos que nós temos de segurança comunitários, né? O Instituto de Segurança Pública, o ISP, né? Tá aí na internet. Ele coordena conselhos que são muito ativos, aonde você tem em bairros, em municípios, por exemplo, na Barra da Tijuca, em Copacabana, na Baixada Fluminense, onde você tem ali diretamente a comunicação com o comandante daquele batalhão, com os delegados de polícia, com as autoridades municipais ali do que for importante para o município. Esses conselhos, eles têm uma regularidade mensal, né? Essa agenda está lá no Instituto e as pessoas têm que ir lá participar, conversar, colocar, ser mais ativas naquilo que está acontecendo no seu bairro, no seu comércio, né? E comunicar à polícia, né? Um delito. Hoje a gente tem as delegacias e não só as delegacias, a gente tem um registro de ocorrência online, né? Inclusive ele é bilíngue hoje, está em inglês e espanhol. Sim. Então, facilita essa comunicação. Eu acho que é isso, se fazer mais presente, porque estamos todos do mesmo lado e apoiar a polícia como a FEComércio está apoiando. Obrigada, gente. Obrigada pela companhia. Aproveita, já se inscreve no canal, curte esse vídeo e mais novidade por aí. Obrigada, doutora. Sim, obrigada. Tchau, até a próxima. Tchau.